Como prever ou determinar a velocidade de uma bala? Sim, existem algumas maneiras de se fazer isso. Eu vou te mostrar uma delas aplicando apenas dois princípios físicos em um clássico experimento que foi muito utilizado para essa finalidade: o pêndulo balístico. Confere aí! Olá pessoal, eu sou o Kleber e hoje vamos determinar a velocidade da bala de uma arma ou de um projétil qualquer que colide com o outro. Gostou? Então já dá aquele like, se inscreve no canal que com certeza esse vídeo vai lhe agregar mais conhecimento. Confere aí! Atualmente a velocidade de projéteis podem ser facilmente determinadas através de sensores eletrônicos. Mas o nosso interesse hoje nesse problema é determinar a velocidade de projéteis a partir de uma maneira clássica, podendo ser, por exemplo, através do clássico pêndulo balístico. Bom, mas afinal o que é esse pêndulo balístico? Ele nada mais é do que uma caixa de areia ou uma caixa de madeira, podendo pendular livremente quando um projétil incide sobre essa caixa de madeira. Bom, observe minha fala que eu disse pendular livremente, ou seja, estaremos considerando nesse problema que não existe perda de energia por atrito devido ao eixo de ligação dessas hastes com a esfera e com o ponto de fixação no teto. A gente está considerando que o nosso sistema aqui está engraxado com a melhor graxa do mundo, de tal maneira que praticamente não tem atrito nos eixos de ligação da haste com a esfera e com o teto. É importante a gente descrever também nesse problema o tipo de colisão que a gente vai estar estudando. Não é qualquer colisão não. A gente vai estar considerando que após a colisão do projétil com a esfera, os dois vão ficar grudados, vão ficar um encravado no outro. E esse tipo de colisão na física é definida pelo nome de colisão perfeitamente inelástica. Ainda, para resolver o problema, a gente vai dividi-los em três etapas. A primeira etapa a gente vai estar analisando o problema exatamente antes da bala colidir com a esfera, ou seja, um infinitésimo de segundo antes de ocorrer a colisão. O segundo momento vai ser exatamente após a colisão ter ocorrido, ou seja, a bala já vai estar encravada ali nessa esfera de concreto. E o terceiro momento vai ser exatamente quando a bala com a esfera grudadas alcançam a altura máxima. Bom, eu disse no início do vídeo que a gente ia precisar apenas de dois princípios físicos para resolver esse problema. E os dois princípios físicos são justamente a conservação da energia mecânica e a conservação do momento linear. Então, de uma maneira bem sucinta, eu vou descrever esses dois princípios. A conservação da energia mecânica nada mais é do que um princípio de conservação de energia, que diz para a gente o seguinte: se somarmos a energia potencial mais a energia cinética do meu sistema, a soma desses dois valores vão dar sempre o mesmo resultado, sempre o mesmo valor numérico. Bom, mas o que é energia cinética e o que é energia potencial? Bom, vou dar uma explicação básica só para a gente conseguir entender o nosso problema. Então a energia cinética nada mais é do que a energia relacionada ao movimento de um objeto, ou seja, se um objeto qualquer tem uma determinada massa e possui uma certa velocidade, a energia que ele tem é dada por essa equação, e essa energia é chamada de energia cinética, que é igual então a meio da massa desse objeto vezes a velocidade dele ao quadrado. Já a energia potencial, no nosso problema, vai ser a energia potencial gravitacional, que pode ser calculada através dessa equação, massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Ou seja, se um determinado objeto possui uma altura qualquer em relação a um determinado referencial, significa que ele vai ter uma energia potencial gravitacional, como por exemplo nessa situação em que o pêndulo alcança uma determinada altura que a gente está chamando de hzão. Já a conservação do momento linear nos diz que a soma do momento linear de todas as partículas do sistema vai dar sempre o mesmo valor. Mas o que é momento linear? É simplesmente a massa que um objeto tem vezes a velocidade que ele tem. Ou seja, se fizermos massa do objeto 1 vezes a velocidade que ele tem, mais a do objeto 2 vezes a velocidade que ele tem, mais a do objeto 3, etc., e somarmos isso tudo, vai dar um determinado valor. Que, se olharmos por um outro instante qualquer, essa soma vai continuar dando o mesmo valor. Por mais que a velocidade dos objetos mudem, elas vão se compensar de tal maneira que
que a massa vezes a velocidade nessas somas aqui vai continuar dando o mesmo valor que dava antes. Ok, mas quando que podemos considerar que o momento linear de um sistema se conserva? Sempre que o intervalo de tempo durante a colisão for muito pequeno, que é o caso aqui da bala interagindo com essa esfera. A gente sabe que a velocidade de uma bala é muito grande, portanto, o tempo durante a colisão vai ser muito pequeno. Ou em situações que a gente pode considerar que a força resultante externa agindo no problema é igual a zero, ou que as forças resultantes externas são desprezíveis perto das forças internas que estão atuando durante a colisão. E essas são situações que estão exatamente ocorrendo no nosso problema. O intervalo de tempo durante a colisão é muito pequeno, as forças internas atuando, que a bala faz sobre o projétil, que o projétil faz sobre a bala, são muito grandes durante a colisão, e elas são muito grandes frente às forças externas, por exemplo, a força de tração e as forças pesos envolvidas no problema. Portanto, podemos considerar que durante a colisão no nosso problema existe conservação do momento linear. Vamos começar a definir variáveis no nosso problema. Vamos dizer que o nosso projétil tem uma massa m1 e uma velocidade v1, e que a nossa esfera tem uma massa m2. Após a colisão, tanto a esfera como a bala saem com uma velocidade v2, uma velocidade após a colisão, que vai fazer com que um pêndulo depois alcance uma altura h. Bom, como a gente viu, da situação 1 para a situação 2, existe conservação do momento linear. Então vamos descrever a situação inicial do momento linear do sistema e a situação final do momento linear, ou seja, antes da colisão e exatamente após a colisão. Antes da colisão, a gente já sabe que a esfera não tem velocidade, então esse termo nem vai aparecer. Somente a bala tem velocidade, então esse termo aqui vai aparecer, ou seja, antes da colisão temos somente m1 vezes v1. Já após a colisão, tanto a bala quanto a esfera saem com a velocidade v2, então a gente pode escrever como m1 v2 mais m2 v2, a massa do projétil vezes a velocidade v2 mais a massa da esfera vezes a velocidade v2. Como as velocidades são iguais, eles saem grudados, a gente pode colocar as velocidades em evidência, ou seja, escrever m1 mais m2 vezes v2. Bom, agora, para a gente descobrir então qual é a velocidade da bala, basta simplesmente passar a massa m1 dividindo. E a gente chega na equação que a velocidade da bala vai ser m1 mais m2 sobre m1 vezes v2. Tá, mas ainda assim a gente não descobriu a velocidade da bala, porque a gente só sabe as massas. A gente deu como variável no sistema somente as massas, v2 é uma incógnita. Então eu preciso escrever quanto vale a velocidade da bala exatamente após a colisão. Para isso, a gente vai analisar a situação 2 para a situação 3, que já não é mais uma situação de colisão, mas sim uma situação em que há a conservação da energia mecânica. Então a gente vai utilizar essa consideração para resolver da situação 2 para 3. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque você vai sair daqui com mais conhecimento ainda. Vamos lá! Da situação 2 para 3, temos a conservação da energia mecânica. Então vamos descrever a energia mecânica na situação 2 e na situação 3. Na situação 2, observamos que a nossa altura inicial é a altura 0, então não tem energia potencial gravitacional, somente cinética. Temos que tanto o projétil como a esfera saem com a mesma velocidade. Portanto, a gente pode escrever com uma energia cinética inicial como sendo meio de m1 mais m2 vezes a velocidade com que eles saem ao quadrado. Já na situação 3, o bloco com o projétil vão chegar na altura máxima e vão chegar com velocidade 0 na altura máxima, ou seja, eles só vão ter energia potencial gravitacional, não vão ter velocidade quando chegarem na altura máxima. Então a gente pode escrever que a energia mecânica na situação 3 é simplesmente a massa deles vezes a aceleração da gravidade vezes a altura máxima, que pode ser facilmente medida com uma trena, por exemplo. Bom, então se a gente quiser saber qual foi a velocidade que saiu após a colisão, é só isolar o V2. Pode observar que M1 mais M2 vão embora nessa equação, e isolando V2, a gente fica aqui, V2 ao quadrado é igual a 2GH, e é só tirar a raiz que a gente encontra que V2 então é igual a raiz de 2GH.
ou seja, descobrimos qual que é a velocidade que os blocos com o projétil saem exatamente após a colisão, em função da altura total que o sistema alcança após a colisão, na situação 3. Então, se quisermos descobrir a velocidade da bala em função das massas do projétil e da esfera e em função da altura que o sisteminha alcança após a colisão, basta substituirmos o V2 na primeira equação, que a gente chega na equação final para a velocidade da bala como sendo a massa do projétil mais a massa da esfera dividido pela massa do projétil, vezes a raiz de 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura que o sisteminha vai alcançar. Então veja que é muito fácil de determinar essa velocidade, uma vez que as massas dos objetos podem ser medidas simplesmente com uma balança e a altura pode ser medida com uma trena, por exemplo. Deixe nos comentários sugestões de deduções e exercícios, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Valeu!